Salve amigos, salve amigas, tudo bem com vocês? Hoje gostaria de tecer alguns comentários sobre essa tragédia, que se abateu sobre o Rio Grande do Sul. Como todos sabem, houve um verdadeiro dilúvio aqui no estado, e isso ocasionou uma verdadeira catástrofe humanitária. Então, o primeiro ponto é esse, reconhecer que de fato a gente teve uma precipitação fora do comum, Então, a gente tem aqui essa informação da mídia aqui de que entre 22 de abril e 7 de maio nós tivemos uma precipitação aqui em certos municípios que foi equivalente a 5 meses de um período normal, Então, por exemplo, em Caxias do Sul, a gente teve quase 700 milímetros de chuva nesse período de 22 de abril até 7 de maio. Diversos outros municípios também tivemos uma precipitação absurda, E é óbvio que o que acontece é que a água ela vai fluir do lugar mais alto para o lugar mais baixo por gravidade, Então, a gente tem que entender um pouco da geografia do Rio Grande do Sul. Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, a gente tem basicamente 3 bacias hidrográficas no Rio Grande do Sul. A primeira delas é essa aqui, próxima ao rio Uruguai, onde essa parte mais amarela aqui, os rios, todos vão lá para o rio Uruguai, então, que é um rio aí com quase 2.000 metros de extensão, e a água do rio Uruguai, ela faz todo esse trajeto, Passa por Uruguaiana e vai sair aqui próximo de Buenos Aires. Então é esse o caminho que é feito por essa água aqui do rio Uruguai. Aqui nós não tivemos problemas de alagamento, O problema ocorreu aqui nessa área verde, que é onde fica a bacia hidrográfica do Guaíba. E a gente observando no Google Maps, a gente percebe assim, Porto Alegre está praticamente a nível do mar. Porto Alegre está a 10 metros acima do nível do mar. Caxias do Sul, que está na Serra Gaúcha, está em torno de 800, 820 metros acima do nível do mar. E aqui para cima de Caxias do Sul nós temos uma cidade chamada São José dos Ausentes, que está aqui, que é o ponto mais alto do Rio Grande do Sul, que fica um pouquinho acima aqui de Cambará do Sul, onde ficam aqueles canyons, Então, o que acontece é que nós temos a nascente de vários rios aqui nessa região que vão descer para a região ali de Porto Alegre. Passo Fundo, por exemplo, está a 690 metros de altitude. E é aqui nessa região também que nasce o rio Jacuí. E aí o rio Jacuí faz um percurso aqui em direção ao centro do estado e depois faz um percurso em direção a Porto Alegre. Nesse outro mapa aqui a gente pode ver um pouquinho melhor da hidrografia. O rio Jacuí começa aqui em cima, desce e depois vem aqui em direção ao Guaíba, onde ele deságua. Só que no caminho ele vai receber as águas do Rio das Antas, que desemboca no Rio Taquari. O Rio dos Sinos também vai desembocar aqui nessa região, o Rio Gravataí. Então a gente pode ver que há um verdadeiro funil, Uma água aí de uma grande região vem toda aqui para o Guaíba.
E o que aconteceu é que foi um volume colossal de água, né? E o Guaíba, propriamente, ele não é um rio, ele é um lago, né? Porque as águas são paradas. Não há declive, né? Entre Porto Alegre, praticamente, e aqui a região da zona de Rio Grande, aqui, que é onde a água da Lagoa dos Patos, né? Desemboca no mar. A gente pode ver aqui que tem uma pequena abertura aqui, que é a barra onde as águas da Lagoa dos Patos se comunicam, né, com o Oceano Atlântico, e é aqui que é escoada a água. Mas como não há declive, né, como as águas estão praticamente numa planície, depende muito da direção do vento para que a água seja escoada para o oceano. Então, aonde que a gente teve os problemas? Primeiro, nessa região serrana aqui do Rio Grande do Sul, onde choveu muito, né? Então, encostas desabaram, né? E pessoas foram soterradas aqui nessa região, por exemplo, de Veranópolis, aqui, onde nós temos o Rio das Antas. Várias encostas cederam, né? E pessoas foram soterradas. E o problema mais evidente, né, foram os rios que transbordaram, né? Então, aqui na região, por exemplo, de Lajeado, a gente tem um rio importante aqui, que é o Rio Taquari, né? E o Rio Taquari, ele passa bem no meio da cidade, ele divide a cidade de Lajeado e de Estrela. Então, esse rio transbordou e inundou as duas cidades, né? E se a gente seguir o curso aqui do Rio Taquari para cima, outras cidades também foram alagadas. Roca Salles foi muito prejudicada, Mussum foi totalmente alagada, né? Essa cidade aqui, Santa Teresa também, Santa Bárbara, e aqui está o Rio das Antas, aqui que ele começa lá na Serra Gaúcha. E todos esses rios, eles vão desembocar aqui no Jacuí, né? A região aqui de Triunfo, onde passa o rio Jacuí, foi bastante afetada. Aqui, Charqueadas, fica uma prisão, foi afetada. E aí, chegando aqui próximo da foz do rio Jacuí, né, ele se encontra com outros rios ainda. O rio Caí, por exemplo. Esse rio Caí aqui também transbordou, e São Sebastião do Caí, por exemplo, que é uma cidade aqui que fica às margens desse rio, também foi muito afetada. Montenegro foi muito afetada. E aqui mais próximo de Porto Alegre, nós temos um outro rio aqui importante, que é o Rio dos Sinos. Ó. Ele passa bem aqui no meio de São Leopoldo. Então, esse rio transbordou, né? E afetou toda a cidade de São Leopoldo, né? Depois a gente vê que esse rio, ele passa também aqui próximo da cidade de Esteio, ele alagou também uma parte da cidade de Esteio. E depois esse rio, o Rio dos Sinos, ele passa aqui bem próximo de Canoas, aqui nesse bairro chamado Matias Velho. Então ele afetou bastante essa região aqui de Canoas. Aqui está a BR, mas a BR não chegou a ser afetada pela cheia do Rio dos Sinos. E aí todos esses rios, né, eles chegam aqui no delta do Jacuí, né, para desembocar no Guaíba. E aqui, essa área aqui também foi bastante afetada, né, porque a gente tem o rio Jacuí aqui costeando essa região aqui. E, por exemplo, esse bairro aqui, Niterói, foi afetado. O aeroporto internacional Salgado Filho, que fica aqui nas cercanias, foi totalmente alagado, né? E vê como ele está distante aqui, mas é uma área bem plana, né?
O Hotel de Ville, onde o técnico do Grêmio, o Renato Gaúcho, estava hospedado, foi muito afetado também, né? Ele teve que sair dali. E toda essa região aqui, que fica próximo do Rio Jacuí, aqui, que circunda essa parte aqui, né? Foi extremamente afetada pelas enchentes, né? Aqui temos várias ilhas aqui ao redor e muitas pessoas moram aqui, né? Essa cidade aqui, Eldorado do Sul, por exemplo, foi totalmente alagada, né? Veja aqui que no final do Rio Jacuí aqui tem várias ramificações aqui. E o centro de Porto Alegre está aqui, né? Aqui que houve uma grande inundação também. Entretanto, isso já é previsível, né? Tanto é que existia todo um sistema de contenção de água. O problema é que o volume foi muito grande, né? Os fundadores da cidade de Porto Alegre, não à toa, eles colocaram a catedral, o Palácio Piratini e todos os órgãos mais importantes numa colina. Quem já foi a Porto Alegre sabe, né? Fica na Praça da Matriz ali, é um lugar bem alto e fica próximo ali do Guaíba e não foi inundado, justamente porque é um local mais alto, né? E se a gente olhar aqui o Guaíba, olha, tem uma área muito grande, uma área muito extensa, né? Só que a boca dela aqui, a saída é muito pequena, né? Então a água tem que ser empurrada pelo vento, né? E ela sai daqui nesse estreito de Itapuã, né? E aí que ela vai ganhar, então, a Lagoa dos Patos. A Lagoa dos Patos é gigantesca, né? Mas mesmo assim, agora está sendo alagada aqui essa região de São Lourenço do Sul, a região de Pelotas, a região de Rio Grande, né? Que é uma área de planície, né? Então não tem desnível do terreno para que a água flua de uma forma rápida, né? Percebe-se, por exemplo, que o Lajeado inundou rapidamente o rio Taquari, mas também como ela inundou, logo acabou a inundação porque é uma corredeira, né? Então a água flui rapidamente. E aqui não, aqui é o contrário. Mas então é um cenário bastante trágico, né? O fato é que o homem foi ocupando essas regiões assim de regiões costeiras, né? Aliás, o homem sempre inicialmente ocupou as regiões costeiras, seja do oceano, seja dos grandes rios, né? O problema é que com o tempo com o desmatamento também, né? Essas regiões foram assoreando, né? E a fundura do rio vai diminuindo, então a capacidade de escoamento vai diminuindo também. E se a gente observar, o Rio Grande do Sul tem em torno de 10 milhões de habitantes, mas assim, em torno de 7 milhões estão nessa área do mapa aqui, da região metropolitana de Porto Alegre, da região da Serra, da região de Santa Maria. Então foi uma região assim, é uma região densamente povoada, né? E agora o Rio Grande do Sul está sendo ajudado por todo o Brasil, né? Então é um movimento de solidariedade muito grande. Só que também a gente vê muito aproveitador aí buscando algum tipo de vantagem, né? Outros saqueando as cidades. Então é muito triste, sabe? Eu espero que a situação se resolva. E assim, do ponto de vista individual, as pessoas que podem têm que sair dessas áreas de risco, né? Porque o que se comenta é que essa situação vai se tornar bastante corriqueira. Infelizmente, já é a terceira precipitação exacerbada que a gente tem aí em poucos meses e, infelizmente, isso está ocorrendo e deve ocorrer com uma frequência cada vez maior. Tá bom, pessoal? Grande abraço, esperamos melhores dias. Tudo de bom aí para todo mundo.